Olá, alunos! Cheguei aqui para mais uma aula. Afinal de contas, essa não é uma simples aula, né, pessoal? É a nossa aula de revisão geral para avaliação da unidade 3. É isso mesmo. Então, agora é aquela aula que você vai refrescar a sua memória com alguns dos pontos que foram abordados durante a nossa unidade. Então, meu diretor, corte agora para a telinha para a gente fazer aquele comentário sobre a aula. E a aula é a aula 47.1. Para essa aula, que é uma aula de revisão geral, o que você precisa saber? Você precisa ter domínio das aulas 34.1, Ecologia Parte 4, aula 35.1, Ecologia Parte 5, aula 40.1, que é a aula que faz referência aos ciclos biogeoquímicos, e também a aula 41.1, que ela envolve natureza em crise, né? Que está relacionada ao quê? Ao equilíbrio e desequilíbrio ecológico. Vamos então começar com a nossa primeira aula aqui, que é a aula 34.1, onde a gente abordou a ecologia, parte 4. E para reforçar aqui, nessa aula foi abordado o quê? O nível trófico, o que é o nível trófico e também os tipos de níveis tróficos, que nada mais é, pessoal, quando a gente relaciona nessa aula o nível trófico, a categoria, a posição que o indivíduo ele vai se encontrar, né, numa cadeia alimentar. Então, por exemplo, aqui, pessoal, aqui a gente tem a base da cadeia, que são o quê? Os produtores. Quando a gente fala a nível terrestre, é só a gente imaginar o quê? As plantas. Por que as plantas? Porque elas vão estar o quê? Através da fotossíntese, produzindo o seu próprio alimento e nos alimentando. Então, os produtores, quando a gente categoriza, eles fazem parte de quê? Do primeiro nível trófico, tá? Primeiro nível trófico. Já o consumidor primário, que é aquele consumidor que vai se alimentar do produtor, ele já entra como o quê? Como o nosso segundo nível trófico. Já o consumidor secundário, ele já seria o terceiro nível trófico, e o consumidor terciário já entraria como quarto nível trófico. E a gente tem, ao longo, né, da cadeia alimentar, de teias alimentares, a gente vai ter o quê? Os decompositores, que são justamente quem? Bactérias e fungos, que têm a capacidade de fazer o que a gente pode dizer de reciclagem da matéria. É eles que podemos dizer assim, que vai devolver, né, os elementos no seu estado natural. Então, eles têm essa capacidade. E tipos de níveis tróficos, né, o conjunto biótico, que inclui o quê? Organismos de hábitos alimentares semelhantes e por onde flui o quê? A energia entre os seres. Quando ele fala aqui dessa energia, ele está falando o quê? Da energia, daquela captação que vem da onde? Do sol. É, a energia, né? Lembrando que o produtor, os seres autótrofos ou autotróficos, eles têm a capacidade de quê? Através da fotossíntese, né, absorver a energia solar. Juntamente aí, a gente tem todo um contexto aí por trás, né, para que haja essa realização da fotossíntese, a energia solar. A gente tem o quê? O gás carbônico, né, que ele consegue fazer essa assimilação, né? Dentro as folhas, elas têm o quê? Os cloroplastos, onde eu tenho o pigmento chamado clorofila, que tem essa capacidade de fazer, de execução. E aí eu vou ter como produto da fotossíntese a liberação o quê? Do oxigênio, essencial para nossa respiração, e também a formação da molécula da glicose. Né? São pontos aí, por isso, né, que os produtores, eles são o quê? Autotróficos, eles produzem o alimento. E essa energia, né, que foi captada desde do sol, ela vai ser
passada para os restantes dos níveis tróficos, para os consumidores primários, secundários e até chegar no topo da cadeia, que é o consumidor terciário até mesmo quaternário. E essa energia, pessoal, conforme ela vai passando ao longo da cadeia, que é importante que vocês saibam disso, ela tende o quê? Ela tende a se dissipar, a diminuir. Isso foi bastante abordado em nossas aulas também. Então, isso aí é um ponto que vocês vão ter que relembrar, vão ter que saber, porque nas avaliações, nas nossas avaliações, a gente usa bastante exemplos, né, com relação a essa hierarquia de níveis tróficos e saber a posição de cada elemento em uma cadeia, em uma pirâmide alimentar, né? Reforçando aqui, né, que o conjunto biótico, quando ele fala aqui, é o quê? É organismos. E quando a gente fala de abióticos, são o quê? São elementos que vão ajudar o quê? Os seres bióticos. Quando eu falo de fatores abióticos, só reforçando esse ponto ecológico, tá? Eu tô falando de quê? Da água, da umidade do ar, do solo, são conjuntos de fatores que vão estar o quê? Né? Como é que eu posso dizer? De uma certa forma, contribuindo para o quê? Para a vida dos seres bióticos. Ecologia 5, né? Na parte da aula 35.1, o que foi abordado com vocês? A gente abordou sobre o habitat e também o nicho ecológico. Quando a gente fala de habitat, o que é imprescindível que vocês tenham em mente? Que o habitat, pessoal, é o local específico ou região onde eu tenho que o desenvolvimento, né, dos seres vivos de uma forma o quê? Organizada. É só a gente pensar aqui nessa imagem, vocês estão vendo o quê? Né? Pinguins. Observaram aqui? Eu acho que conseguem analisar. Então, eu já sei onde é que os pinguins, eles vivem. Eles vivem aonde? Qual região? Em regiões frias, né? Então, eu posso dizer que os pinguins, eles vivem aonde? Na Antártica, que é o habitat deles. Né? A mesma coisa que eu falar para vocês, né? Da questão do urso polar. Onde é que você vai encontrar o urso polar? Qual é o habitat do urso polar? O urso polar, por exemplo, ele vive aonde? No Círculo Polar Ártico, enquanto o pinguim é na Antártida, o urso polar no Ártico. Então é o quê? É o endereço desses animais, é onde você vai encontrá-lo, né? No caso de camelos, você encontra qual seria, né, o habitat? Vamos colocar aí o habitat desértico, né? Os desertos, né? Então você consegue ter essa noção sempre o que? Avaliando que habitat é o local, o endereço da espécie, do indivíduo. E quando a gente fala do nicho ecológico, o que eu tenho que saber sobre nicho ecológico? O nicho ecológico é como se fosse a função que aquele indivíduo ele desempenha no seu habitat. Então, as atividades e o modo de vida que cada espécie em seu habitat possui. Então, isso aqui é o que? É o nicho ecológico, é a contribuição, digamos assim, desse indivíduo para onde ele vive, Então, habitat, endereço, nicho ecológico, a sua função, como se fosse o trabalho, né, do indivíduo. Só para reforçar. E agora, pessoal, isso aqui é, né, para a gente já ir chegando aqui ao ponto crucial aqui, que eu falo que é crucial, por quê? Porque tem bastante assunto aqui, né? A gente vai falar sobre os ciclos biogeoquímicos, isso mesmo. Então, pessoal, ciclos biogeoquímicos, o que foi abordado na aula com vocês? Foi abordado sobre o ciclo da água, a importância do ciclo da água, né? Foi falado sobre o ciclo do carbono, foi falado sobre o ciclo do oxigênio e também sobre o ciclo do nitrogênio.
levando-se em consideração, vamos aqui para esse quadro agora que eu acho que fica mais fácil para que a gente consiga assimilar, né, esses conceitos aqui. Levando em consideração que esses ciclos que vocês estão vendo são os ciclos que mais caem em Enem. Por isso que a gente trabalhou esses conceitos em aula com vocês. Então, a gente tem o quê? O ciclo da água. Gravem esse nomezinho aqui, ó, esse conceito aqui, evapotranspiração, né? O ciclo da água, o ciclo hidrológico da água, ele é muito importante, por quê? Porque ele está relacionado à transformação e circulação da água, né, no nosso planeta. Desde, né, do processo da evaporação, aí a gente tem a condensação da água, a precipitação, que é a chuva quando cai, e também infiltração e transpiração. E essa evapotranspiração está relacionado, pessoal, ao processo das folhas. Vamos pensar aqui numa árvore cheia de folhas, e as folhas, elas têm um processo que a gente chama de transpiração. E aí, por aqui também, né, a gente tem o quê? O processo da evaporação da água. Um outro ciclo também que foi abordado, além do ciclo da água, foi o ciclo do oxigênio, né? Está relacionado ao quê? Ao processo da fotossíntese, né? Porque as plantas, elas liberam o oxigênio para o ar, processo da respiração celular e também a camada de ozônio. A gente também tem o carbono, que mais uma vez está relacionado ao processo da fotossíntese, porque as plantas, né, para que elas façam a fotossíntese, elas assimilam o gás carbônico. A gente tem a decomposição, respiração, né, a nossa respiração, a gente inspira o oxigênio e a gente põe para fora, a gente inspira o quê? O gás carbônico, que é o processo, né, da nossa respiração celular, além da combustão. E quando a gente fala de nitrogênio também, é um ciclo muito importante. Se eu não posso até dizer que é um dos mais cobrados em Enem. E a gente vai ter o quê? A gente vai ter 4 fases nesse ciclo: a fixação, a amonificação, a nitrificação e desnitrificação. Então, no ciclo da água, pessoal, a essa transformação e circulação da água, a gente tem esse nome de ciclo da água, que se desenvolve através de processos de evaporação, aquilo que eu falo, né? A água, né, do rio, de lagos, de oceanos, elas vão o quê? Elas vão ser evaporadas graças ao quê? Ao sol, tá? Aí essa água que chega ali na atmosfera, ela vai passar pelo processo que a gente chama de condensação, né? A formação das nuvens. E após, né, essa condensação, eu tenho o que eu chamo de precipitação, gente. Chuva, né? Essa água voltando em forma líquida, ela pode também estar voltando em forma sólida. Como assim, professora? Sólida? Né? O gelo, né? Ela pode estar voltando. E essa água que ela cai no nosso solo, ela acaba sendo o quê? Acaba infiltrando no solo e, né, o que eu posso dizer? Quando ela infiltra no solo, parte dela vai para onde? Vai para os nossos aquíferos, os nossos lençóis freáticos. E eu também tenho o processo da transpiração que acontece aqui nas folhas. Aqui a gente tem o ciclo do carbono, né? Como eu falei para vocês, o ciclo do carbono, ele está relacionado ao processo da fotossíntese, tá? Decomposição de organismo. Aí a gente tem o carbono orgânico, né? Só vocês pensarem aqui da glicose. A glicose ela é C6H12O6. C6 é o quê? 6 moléculas de carbono. Então, ela é importante, o carbono orgânico é importante para formar a molécula, o carboidrato, tá? E assim, o ciclo do carbono, eu tenho desde a fotossíntese, a importância da fotossíntese, a respiração, a eliminação dele através da respiração dos animais e plantas, porque plantas também respiram, e a eliminação dele através da emissão, né, de gases
poluentes aqui de fábricas, além da captação dele, né, como fósseis e combustíveis. Já o ciclo do oxigênio, a importância que ele é indispensável ao oxigênio, né? Ele é indispensável à vida, pois praticamente todos os seres vivos o utilizam, nesse caso na respiração, fotossíntese, né? E para compor a camada de ozônio, né? Lembrando que na fotossíntese eu tenho o quê? A liberação do oxigênio. Quando eu falo aqui, né, nessa imagem aqui, vamos pensar aqui nos fitoplânctons no ambiente marinho. O que acontece? Os fitoplânctons, eles têm capacidade de absorver a luz do sol, fazer esse processo da fotossíntese e eu tenho, através dos fitoplânctons, o quê? A liberação do gás oxigênio indispensável para a nossa respiração. E agora a gente tem aí o ciclo do nitrogênio, onde eu tenho, pessoal, o primeiro processo, que é a fixação do nitrogênio, a conversão desse nitrogênio atmosférico, tá? Através de bactérias fixadoras desse nitrogênio. Então, essa fixação do nitrogênio, ela pode acontecer tanto biologicamente por bactérias, como também físico, quando é o caso de raios, de relâmpago. Então, essa molécula ali, o nitrogênio, ele pode ser degradado e ele, né, vira o quê? Amônia. Isso. E a partir dali eu tenho um processo de amonização. Então, plantas e animais, pessoal, quando eles morrem, eles vão estar eliminando, né, nas fezes, urinas, e nesse caso aqui, eles eliminam, né, fezes e urinas, e nesse caso aqui, né, bactérias, elas vão entrar em ação, quebrando, né, a matéria orgânica e liberando nitrogênio na forma do amônio e também, né, do amônio, essa decomposição aqui, né, essa formação que vocês estão vendo aqui. Um terceiro processo que a gente tem é a nitrificação. Eu vou ter essas bactérias aqui nitrificantes, tá, que vão transformar a amônia, tá, em nitrato. Nitrito, nitrato, que vocês estão vendo aqui, ó. Nitrito e depois o nitrato aqui que vocês estão vendo aqui. E aí, posteriormente, eu tenho esse processo que eu chamo de assimilação, né, que é a entrada desse nitrato na cadeia alimentar, através das raízes de plantas, das leguminosas, tá bom? Que vão ter a capacidade de estar absorvendo com maior facilidade esse nitrato. E por último aqui eu tenho esse processo que eu chamo de desnitrificação, que bactérias desnitrificantes vão degradar os compostos nitrogenados do solo e vão liberar o nitrogênio para a atmosfera na forma do gás. Aí esse ciclo ele retorna novamente. Por último aqui, na aula 41.1, foi falado sobre o equilíbrio ambiental e o desequilíbrio ecológico. Como vocês sabem, o equilíbrio ambiental vai ser o quê? A relação estabelecida entre os organismos e que são vitais para a manutenção dessa espécie, né? Um processo assim contínuo. E qualquer, pessoal, elemento que reduza, some, retire, né, dessa relação dos organismos, o que vai acontecer? Aí eu tenho o que eu chamo de desequilíbrio ecológico, né? Então, o desequilíbrio é qualquer fator que possa, né, elemento que possa ser adicionado, subtraído ou reduzido em quantidade. E aí, nesse caso, eu tenho o desequilíbrio ecológico, que é causado muitas vezes pela interferência humana, o processo de desmatamento, né? A questão das próprias queimadas que você consegue ver aí na imagem, né? Qualquer algo que interfira nesse processo, a gente tem o desequilíbrio ecológico. E aí, com o desequilíbrio ecológico, aquela cadeia, aquele fluxo alimentar, ele se perde. E aí a gente tem, né, esses desequilíbrios que vão interferir, né,
em vários ecossistemas, né? Falando mais simples aqui para vocês. E é isso aí, pessoal. Finalizamos a nossa revisão geral. Então, é o momento agora de você pegar a sua avaliação, fazer aquela leitura, né? Lembrando que as questões objetivas, elas têm apenas uma única alternativa correta. Então, leia a questão com atenção e até mais. Uma boa prova para vocês. Tchau!